Olá, galera da Jumap, obrigado pelo convite. No meio da pandemia, estou aqui em casa, mas é muito bom poder estar junto outra vez com vocês, participar de mais um congresso, mais um encontro. Para a gente é sempre uma grande alegria. Espero que Deus abençoe a todos. Não sei como está cada um aí na sua cidade, cada um na sua igreja, mas cuide-se. Estamos orando pelo nosso país, orando para vencermos essa grande pandemia, pela vacinação que acelere no nosso Brasil e que Deus nos abençoe muito. É um prazer poder falar com vocês. Me passaram um tema sobre levar Deus a sério, e esse é o tema que me foi proposto. E eu confesso a vocês que eu fiquei pensando muito o que eu vou falar sobre levar Deus a sério. O que eu posso dizer sobre levar Deus a sério? Eu imagino que você deva pensar, não, Zé, mas tem muita coisa, tem muita gente que não leva Deus a sério, e a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas levarem Deus a sério. E eu fiquei pensando, quando já que estamos falando para jovens, para galera, quando você está com alguém, um namoro não muito sério, você não está levando muito a sério? Geralmente é assim, não é sempre, mas geralmente acontece assim. A menina está esperando se ele vai pedi-la um dia em casamento ou comprar um anel de compromisso, mas ele só está ficando com ela e não está levando aquilo muito a sério, né? Não há um sentimento muito profundo, a vida dele não depende disso. Eu me recordo que na época em que eu era garoto e jogava bola na escola, eu tinha um amigo que jogava num time amador aqui em São Caetano, chamava-se Clube Tamoio, mas era um time que tentava entrar nas categorias, na série, na época não tinha série B, série C, tinha um outro nome, mas ele tentava ter acesso a primeira divisão do Campeonato Paulista, como o Saad e o próprio São Caetano, que é um clube que depois foi conhecido no Brasil. E ele jogava num desses times e chamava-se Clube Tamoio. E quando a gente jogava bola, nós estávamos nos divertindo, estávamos brincando, mas ele levava mais a sério. Mas para ele aquilo era um sonho. Ele queria tentar investir, jogava bem na carreira e ser um jogador. Para nós não tinha, era uma diversão, estávamos só jogando bola, não era nada assim muito mais importante, né? Enfim, é muito complicado falar sobre levar qualquer coisa a sério para qualquer pessoa, porque isso tem a ver com o tipo de ligação de vida que cada um tem com cada situação, com cada circunstância, fato. Eu acho um assunto bastante difícil de se dizer, para não dizer que é quase desnecessário ou impossível. Porque você pode não levar um namoro a sério se ele não for o alvo da sua vida e a sua vida não depender disso. Você pode até não levar um emprego muito a sério se você não quer passar a vida toda ali. Aquilo é um bico, um ganha-pão, mas você está estudando e quer sair rápido dali. Você pode jogar bola só para se divertir, não levar aquilo tão a sério, porque não é o projeto da sua vida. Pode ser. Mas quando a sua vida está em jogo, não tem como eu dizer a você não leve isso a sério. Quando o médico diz, olha, as suas artérias estão entupidas e o seu coração tem problema, você tem que mudar a sua alimentação, fazer um cateterismo, a não ser que você não ame a sua própria vida. Você vai levar isso a sério porque disso depende a sua vida. Ou quando você vai trocar o freio do seu carro para fazer uma viagem com a sua família e as pastilhas já estão arrastando no seu disco e você ouve barulho e você fala, eu quero trocar as pastilhas do meu freio, ver direitinho como é que tá o cabo do freio, porque eu vou viajar e eu quero ver meus pneus, se estão careca ou não. Não tem como eu dizer para uma pessoa levar isso a sério, porque isso a vida dela está em jogo. A verdade, levar qualquer coisa a sério é algo que nós não conseguimos fazer. Ou é ou não é. Eu me lembrei de João, Evangelho de João, capítulo 20,
Sabe que João é um evangelho diferente dos outros três, que nós chamamos de sinóticos, que tem mais ou menos uma mesma estrutura, uma mesma maneira de traçar a narrativa da vida de Jesus, tem fatos muito semelhantes. Provavelmente Marcos foi o primeiro e Mateus e Lucas, além obviamente das suas experiências e de Mateus ser um discípulo e as pesquisas de Lucas, mas eles beberam muito da fonte de Marcos. Eles são muito parecidos, eles têm uma mesma ótica, por isso nós chamamos de sinóticos. O Evangelho de João não, ele é mais teológico, parece que João está defendendo algumas teses, mostrando alguns cenários para que nós possamos reconhecer alguma coisa no cerne das suas palavras. Não que os outros evangelhos não façam isso, mas não pelo caminho que João fez. E no final do seu evangelho, no capítulo 20, versos 30 e 31, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Jesus fez muitos outros sinais além desses que eu estou escrevendo aqui, que não estão escritos neste livro. Aliás, no capítulo 21, verso 25, ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele está dizendo, não dá para escrever tudo, então não está tudo escrito aqui. Jesus fez muitas outras coisas diante dos seus discípulos, ele fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo, que ele veio para nos dar uma outra vida, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não deu para escrever tudo e não daria. Eu escrevi algumas coisas para que vocês entendam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham vida em vocês mesmos. A explicação sobre o que é vida, se você procurar, der uma googada e o que é vida, você vai ter dezenas de definições sobre o que é vida. A psicologia tem uma definição do que é vida, a sociologia tem uma definição do que é vida, a filosofia também tem uma explicação filosófica para o que é a vida, a medicina também tem, a biologia tem uma explicação sobre o que é vida, as plantas são vivas, os seres. A medicina tem também uma explicação sobre o que é a vida, o que é morte. Quando a morte é decretada uma morte cerebral, é porque de verdade aquele organismo não vai permanecer. Há muitas definições diferentes. Uma vez eu fiquei estudando sobre isso, porque eu ia pregar na igreja, fiz uma série sobre a vida, o que é de verdade a vida, e só houve uma pessoa que disse: a vida sou eu. A definição mais curta e grossa, rápida e exata, na verdade, é a do próprio Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida sou eu. E nós vamos dizer: não, Jesus, como assim a vida é você? É muito complicado assim, a vida é você. Desculpe dar risada. Mas é que a gente nasce, passa 9 meses na barriga, tem todo um processo aí, reprodução, né? O senhor sabe como é que é, o senhor criou tudo. Então a gente sai da barriga, respira, toma um tapinha, né, na bunda, chora, nasce, tô entendendo? Aí a gente vai crescendo, mama, toma leite, depois come papinha, né? Aquele caldinho, depois danoninho, e assim vai crescendo, vai para a escola, se forma, escolhe uma profissão, conhece uma pessoa, se casa, vai para a igreja, se converte, trabalha, constrói. Isso é vida, não é? Ele está dizendo: não, não. Eu sou a vida. Vocês não estão entendendo. Eu sou a vida. Mas isso aqui que a gente está vendo. Então, isso não é vida. É muito complicado nós entendermos isso. Mas se nós não entendermos isso, a gente jamais vai levar Deus a sério. Porque na verdade Ele é a vida. Mas nós já temos uma vida. Não tem como levar a sério alguém que diz que é a vida. Quando nós acreditamos que isso que nós estamos vendo é a vida,
que essas coisas que nós pegamos e apalpamos, materialmente visíveis, sensíveis, são a vida, e nossa existência e os dias que passamos pisando nesse chão, isso é a vida? Ela é a coisa mais importante para nós, e tudo que diz respeito a ela, tudo que a sustenta e a mantém, tem lugar de destaque na nossa vida. E se alguém disser isso não é vida, eu sou a vida, ou outra coisa é a vida, eu vou dizer, legal, achei bonito, podemos até tomar uma Coca-Cola, comer uma coxinha para discutir filosoficamente o que você disse, mas muito obrigado, eu já tenho vida, eu não posso levar uma coisa dessa a sério. A não ser que eu entenda que isso aqui não é vida, de verdade. E que de verdade isso aqui se chama morte, de verdade. E que eu preciso urgentemente sair dessa existência, a qual eu chamo erroneamente de vida, e entrar na verdadeira vida. E aí essa outra coisa que eu chamo de vida vai ser a coisa mais importante, e eu vou levar isso muito a sério, porque eu descobri que eu estou morto. Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa vida, e ganhamos vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Você já deve ter lido isso. Desde que nós pecamos no Éden, lá, o Adão, nosso representante, morreu, disse para Deus, nós seres humanos não vamos precisar de você, Deus. Muito obrigado, valeu, até aqui, o Senhor criou tudo, ficou muito legal. Muito bom o Senhor dizer o que é a planta, o que é o alimento, quais são os animais, aonde está a água, e o que é bom e o que é ruim. Mas agora eu quero comer desse fruto aqui, e para ter o conhecimento do bem e do mal, e não precisar mais de um Deus dizer para mim o que é o bem e o que é o mal. Eu ocupo o lugar de Deus e eu mesmo decido o que é bom e o que é mal para a minha vida. Quando isso aconteceu, nós morremos. A humanidade morreu. Porque Deus disse a Adão, se você comer daquela árvore, você vai morrer. Se você quiser compreender o bem e o mal e ter essa decisão na sua mão, você vai morrer. Você tem 10 anos de idade, se você pegar esse carro de Fórmula 1 e acelerar, você não tem condições de fazer isso, você vai morrer. E mais, se você pegar esse bisturi, essa anestesia com 15 anos de idade e abrir a barriga dessa pessoa sem, você não tem condição disso. Essa cirurgia, você vai matar essa pessoa. E se você tiver esse monte de dinheiro e você achar que você pode fazer tudo o que você quiser, você vai se dar mal com isso. Se você fumar isso aí, você vai se matar com esse negócio. Se você tratar as pessoas assim, você vai acabar com elas. O ser humano não tinha condições de ser, de constituição, de ontologia que a gente diz, de dizer eu posso definir a minha vida. Deus diz não faça isso. Você vai morrer. Para quem assistiu a fantástica Fábrica de Chocolates, a versão original. Não coma isso. Você vai explodir. Violet, você vai explodir. Isso aí não está testado. Comeu. Não beba esse chocolate. Não, se você cair aí, você vai para um tubo. Não. Augustus Gloop. Ele bebeu. Ele fez isso, não devia ter feito. É engraçado, né? Esses filmes, eles ensinam bastante pra gente. É Deus dizendo para Adão, não faz isso, você vai acabar com a sua vida. E ali, em Adão, eu e você morremos, nós já nascemos mortos. Nós nascemos com uma existência finita. Nós nascemos com uma vida sem sentido, que a gente não sabe por que nasceu onde nasceu e nem por que vai morrer como morremos, ou como morreremos. Que nós não sabemos qual o sentido disso, que nós não sabemos o porquê. Essa é uma vida morta, porque a verdadeira vida é Ele, é a eternidade. Quando a gente lê Apocalipse e pensa em novo céu, nova terra, uma terra redimida, sem o pecado, sem a maldade, com o ser humano ressurreto,
com o seu corpo glorificado, pensar na nova existência eterna, sem morte, sem maldade, sem corrupção, do gênero humano e de gente que ama a Deus, aonde Ele é a luz que ilumina a nossa vida e que a gente não vai precisar dessas loucuras que a gente tem aqui, a gente fala, meu Deus, isso é que é vida. Aliás, quando Jesus inicia o seu ministério e ele é batizado por João Batista e começa a viver entre as pessoas a sua lógica e não a delas, não a lógica da religião, mas a lógica de Deus, quando ele fala de um amor que as pessoas não conhecem, porque o amor humano é corrupto, o amor humano é interesseiro, quando ele fala da verdadeira justiça, da justiça dele, não a dos homens, que também é corruptível e tem seus interesses, quando ele fala da sua graça, quando ele fala da sua misericórdia, não da misericórdia humana que é tendenciosa, quando ele fala do seu perdão, não do perdão humano que não consegue apagar, mas daquele que lança nas profundezas o nosso pecado, quando ele fala da sua generosidade, que é sem interesses, muito diferente da nossa, quando ele fala da sua paz, que é a paz que nós não vamos encontrar em lugar nenhum, porque aqui paz tem quem tem mais armas e é menos ameaçado. Quando ele fala de toda a sua alegria, de toda a sua bondade, e quando ele vive diante dos homens, dizendo para uma prostituta, eu também não te apedrejo, se eles não têm como atirar a primeira pedra, fique tranquila, não sou eu que vou atirar. Quando ele vive a vida diante de nós, e quando ele passa na nossa frente, eu vou dizer o que deveria ter acontecido comigo e com você. Nós deveríamos ter olhado para Jesus e ter dito assim, caramba, tem alguma coisa errada com a gente. Aliás, esse mesmo escritor, João, no primeiro capítulo do seu livro, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós traduzimos a palavra logos pela palavra verbo na língua portuguesa, que é o próprio Jesus Cristo, que já estava desde o princípio. E ele já era antes de nós, e antes de todas as coisas, porque ele é parte da Trindade, ele é Deus, ele é o Filho, e tudo foi feito por ele. Na verdade, ele apareceu na nossa história, no meio da história, mas ele já está na história antes da história existir. Ele é o Criador da história. Aliás, ele é o Criador da história, e ele é o consumador da história, e ele está no meio da história, para nos dizer que a nossa história não é história. Não sei se eu estou complicando demais isso, mas eu estou tentando dizer a você como é que se leva a Deus a sério. É quando se descobre que nada nessa vida é sério. Isso aqui acaba. O dinheiro que você ganha vai embora. Jesus estava desde o princípio, criou todas as coisas, e quando ele passa na nossa frente, e nós entendemos que ele veio de Deus, porque João diz, eu registrei esses sinais para que vocês creiam nele. E crendo nele, vocês tenham a vida. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não o tem, não tem a vida. Tem isso aqui. Você pode ter carro, trabalho, dinheiro, mas você não tem vida. Porque a vida não são as coisas que temos, nem os lugares que estamos, nem o ar que respiramos. A vida é uma pessoa, a vida é um alguém. E quem compreende isso, quando ele passa na sua frente, faz uma rápida comparação. Pera. Se aquilo ali que ele está falando é amor, isso que eu tenho não é amor. Se ele é caminho, verdade e vida, aquilo ali é caminho. O jeito que ele vive, esse é o jeito. A maneira como ele conduz a vida, essa é a condução. Meu Deus do céu, os caminhos que eu tenho andado e o jeito que eu tenho me conduzido, está completamente errado. Eu vou jogar isso aqui fora e eu vou segui-lo. Porque isso que eu tenho não é caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade, era para a gente olhar para ele e falar, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu sou uma grande mentira. Ele é a verdade. As elucubrações da minha cabeça, a minha malícia, a minha maldade, as coisas que eu penso, a minha falsidade, a minha hipocrisia. Quer saber de uma coisa? Eu sou uma farsa. Eu não consigo ser transparente. Aliás, nesse mundo ninguém consegue. Diante de pouquíssimas, talvez uma pessoa na sua vida inteira, você tem a coragem de abrir o seu coração e mesmo assim, olhe lá, nem tudo a gente diz. Como seria um mundo onde todos fossem de vidro?
Jesus era de vidro e todos os seus sentimentos poderiam ser mostrados porque ele era perfeito, bom, puro, amável, generoso, justo. Nós não. Nós somos falhos e imperfeitos, um poço de maldade. Então olhar para ele é dizer, eu preciso abandonar a minha mentira e eu preciso andar com ele, porque ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a verdade. E quando ele passa na nossa frente, a gente diz, isso é vida. Isso é vida. Quando você tem um carro muito velho, muito arrebentado, né? Acontece com a gente. E passa na frente, assim, um automóvel, né? Você fala, olha, aquilo ali é carro. Homem gosta de carro, né? Aquilo ali é carro. Aqui. O meu aqui é um Poisé. A gente brincava lá que era Poisé por causa de um comercial que havia de automóveis muito antigo. Esse é o seu carro? O cara fala, pois é, né? O meu Poisé é esse aqui. Olhar para Jesus é dizer, eu não sou. Eu estou morto. Tudo isso aqui é uma farsa. Aliás, é por isso que ele mesmo, Jesus, em outro trecho, em outro texto, vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, Jesus. É só para quem consegue jogar essa vida fora, negar-se a si mesmo, reconhecer que é um pecador e que é cheio de falhas, e essa é a cruz que a gente carrega, a nossa própria existência pecaminosa, e seguirmos, deixando para trás a nossa vida. Aliás, ele falou isso com os discípulos, larguem as redes e os barcos e venham atrás de mim e vocês serão pescadores de homens, e eles fizeram. Foi isso que fez Barnabé, livro de Atos, né, capítulo 4, ele vendeu a sua terra, vendeu o seu campo e se juntou aos apóstolos e falou, minha vida é essa. Aliás, teve um jovem muito rico que procurou Jesus e disse, o que eu faço para ter a vida? Olha, ele queria conhecer a vida eterna, e Jesus falou, então cumpre os mandamentos. Ele falou, eu já cumpro, eu já faço tudo direitinho. Bom, então larga essa vida que você tem e me segue. Vende as suas propriedades e o que você tem, já que você quer a verdadeira vida, você vende o que você tem, dá para os pobres, nem eu quero, não preciso disso, sou dono do ouro e da prata, e me segue. Mas o jovem virou as costas e foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades, diz o texto. Ele não levou isso muito a sério, porque a vida dele era mais séria do que a vida que ele olhava em Cristo. Quando ele comparou a vida dele com a de Jesus, ele falou, a minha é melhor. Eu não posso jogar isso aqui fora para andar com ele. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não fala pra gente qual é a vontade dele toda hora, a gente fica na dependência. Eu vejo os discípulos ali, aquela sandália daquele cara tá velha. Não, a vida que eu tenho é melhor. Se você julga que a vida que você tem é essa daqui, se você olha para tudo que você vê e você só precisa de um Deus para dar um jeitinho nas coisas que você quer, se você quer manter a sua própria vida e precisa de um ídolo a quem você ofereça um sacrifício, traga uma oferenda, para ele consertar alguma coisa nessa vida, é porque você quer essa. Você nunca vai levar esse Deus a sério, sério mesmo, porque na verdade ele é só um adereço. Ele é só alguém que te dá alguma coisa a mais nessa vida. Agora, se você descobrir que ele é a verdadeira vida, rapidamente você vai virar as costas para essa. E eu nem vou precisar te dizer que você deve levar isso a sério, porque isso vai dizer respeito à sua vida. A sua vida estará em jogo, você vai levar isso muito a sério. Quando você descobrir que as tuas paranoias estão muito ligadas a essa terra, a nossa depressão, o nosso pânico, nossas angústias e tristezas, o dia que você acordar e olhar para essa vida e dizer, isso aqui não tem sentido, isso não é verdade, isso não é caminho, isso não é vida. Não, isso não é amor, não, isso não é justiça. E você olhar para Jesus Cristo e dizer, ele é a verdadeira vida, caminho e verdade, você vai levar isso muito a sério. Porque a gente não consegue tratar de qualquer maneira aquilo que nos é vital, aquilo que nos é importante, de onde toda a nossa vida e existência dependem. Acho que talvez
o verdadeiro desafio nosso como líderes de jovens ou pastores, no meu caso também pastor, não é ensinar a pessoa como ela deve fazer para ser uma pessoa que leva a Deus a sério. O que eu preciso é mostrar para ela que a vida dela depende disso. Levar a sério é uma consequência natural. Eu espero que seja para você. Eu espero que você possa parar, refletir, pensar um pouco a respeito disso. Nós estamos muito ligados a tudo que a gente vê e sente, porque esse é um mundo visível, palpável, sensível, e as coisas de Cristo são transcendentes, que a gente sente, mas não vê. E quando estamos diante do pecado, nosso desejo fala mais alto, porque é o que estamos vendo e sentindo vontade de fazer, mais alto do que aquilo que a gente não vê. E quando estamos diante de um perigo e na dependência de Deus que eu não vejo e desse jeito humano que eu possa dar, eu acabo mesmo decidindo pelo meu jeito humano. Para dizer a verdade, a gente procura Deus quando nós já tentamos tudo na vida e nada deu certo. Aí a gente vai, ora, pede para alguém orar, para ver se Deus não dá uma ajuda, porque aqui nada funcionou, será que Ele pode? Quando na verdade Ele deveria ser a primeira opção, porque Ele é a vida. Ele é a vida. O quanto a sua vida é uma coisa séria para você? O seu futuro, suas decisões. O quanto você tem consciência de que, já que nós comemos desse fruto, de que você não consegue saber tudo. Você não tem todo o controle na sua mão. O quanto você é consciente de que, por mais sábio, rico, poderoso que você possa ser, você não consegue vencer um vírus ou uma bactéria invisível só com a tua força. Você não consegue mudar situações e alterar o curso da sua vida. Por mais poderoso que você seja, por mais poderoso que qualquer um de nós sejamos, o nosso fim é dentro de um caixão, numa gaveta ou a 7 palmos do chão. Nós não conseguimos obrigar uma pessoa a nos amar, nem conseguimos nos obrigar a amar os outros. Carregamos tantas imperfeições. E aqui dentro? Essa cachola é um mundo infinito de dúvidas e questões e medos e traumas e inseguranças, e incertezas e invejas e indecisões. Mas nós ainda acreditamos que isso aqui é vida. Por isso levamos isso aqui tão a sério. Nós acreditamos mesmo que se tivermos mais seguidores, seremos mais felizes. Por isso a gente leva tão a sério nossas redes sociais. Nós acreditamos piamente que as pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores são felizes, porque são amadas. E por isso a gente compra seguidor, impulsiona vídeo, para a gente se sentir assim. E depois a gente não se sente. Porque isso não é verdade, isso é mentira. Ele é a verdade. Por isso levamos a sério essas coisas. Nós acreditamos que se ficarmos perto de alguém, mesmo que essa pessoa não nos ame, não importa, o importante é estar com alguém e não estar sozinho. Por isso que mulheres, às vezes, mesmo que sejam maltratadas, às vezes até agredidas, preferem ficar nessa condição, porque acreditam que isso vai fazê-las felizes, ou é a única coisa que tem para se agarrar. Mas isso não é caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas nós levamos muito a sério essas coisas. Nós levamos a sério essa ideia de que se nós fizermos uma imagem de que somos inteligentes, ou se melhorarmos a nossa aparência e se formos mais bonitos, nada contra quem é inteligente, nada contra quem é bonito e nada contra quem se pinta ou se prepara para ficar bonito. Tá tudo certo, não estou dizendo que isso seja errado, mas nós acreditamos que é isso que nos torna atrativos como um produto numa prateleira para que alguém nos deseje. Acreditamos mais nisso do que em Deus. Por isso damos mais importância e levamos mais a sério a nossa estética do que a nossa vida espiritual. Porque acreditamos mais na estética. Não tem como levar Deus a sério se eu creio mais na minha estética. Nós acreditamos tanto que o que nos falta é dinheiro, que nós precisamos de mais dinheiro, que o dia que nós tivermos mais dinheiro, nós seremos felizes.
E nunca percebemos que pessoas milionárias também se matam, também tomam remédio, ansiolíticos e também são infelizes. Mas nós continuamos acreditando. Não entendemos que Ele é a verdade. Temos as nossas. E acreditamos tanto nisso que confiamos muito mais, nós levamos muito mais a sério o dinheiro que está no nosso bolso do que o nosso momento de oração com Deus. Porque na verdade é o dinheiro que me sustenta e não Deus. Não tem como levar Deus a sério, porque eu levo a sério aquilo que para mim é importante. Eu levo a sério outros deuses. Outros valores são deuses da minha vida, porque eles são a minha vida. O dinheiro é um Deus. O sexo é um Deus, tudo que me vicia toma o lugar de um Deus e eu devoto a minha vida. Líderes se transformam em deuses, políticos se transformam em deuses, ideologias e filosofias se transformam em deuses. Por isso nós matamos e morremos por elas e levamos isso tão a sério. Nossa aparência, nossa beleza, nossas redes sociais, nossa fama, nossa honra, tudo isso nós achamos que são deuses mais poderosos do que o próprio Deus. E na verdade eles são a nossa vida. Por isso levamos essas coisas a sério. Talvez seja por isso que você esteja tão neurótico um pouco. Pode ser que por isso você esteja até no meio de uma grande depressão. Não é esse o único motivo de uma depressão, mas às vezes é. Pode ser que por isso você seja uma pessoa tão decepcionada, tão triste, tão desiludida da vida, porque você acreditou que a sua vida fosse essas coisas. E quando você as alcançou, você percebeu que não era. Depois que você teve todo o dinheiro, você percebeu que ainda te faltava algo. Depois que você transou com todos os caras ou todas as meninas, você viu que apesar de ter muito sexo, não era só isso. Depois de cheirar ou fumar tudo que você podia, você viu que também não era isso. E depois de ter 1 milhão de seguidores, você percebeu que também não era isso. E depois de você ter sido eleito o Mr. Universo, ou a menina mais bonita da sua cidade, você percebeu que também não era isso, porque tudo na verdade passa. Enquanto você achar que a tua vida é essa, e essa vida ou essas coisas são o teu Deus, não tem como eu te dizer como levar Deus a sério. Você não vai fazer isso. E não há cristão nesse mundo que te convença. Eu posso dizer para você orar mais, ler mais a Bíblia, mas isso vai te encher o saco, você não vai querer. Porque isso não é importante para você. Mas quem sabe nessas minhas poucas palavras, em alguns minutos eu acabo, você não pare pelo menos para pensar se de verdade você vive. Se a vida que você tem pode ser chamada de vida. Se esses valores que você cultiva e preserva, de verdade são valores. Se os caminhos que você escolheu são caminhos plausíveis para a felicidade mesmo. E se as verdades que você acredita não são mentiras. E se a vida que você tem, na verdade, não é vida. Porque se você descobrir que você está no meio de um mundo que diz o apóstolo João que o mundo jaz no maligno, que esse mundo já está sepultado, isso aqui não tem lógica e não é vida, que é uma linda ilusão, mas é uma ilusão. E descobrir que a videira da onde floresce a verdadeira vida é Jesus. E você desconectar o teu ramo dessa videira morta e conectar na verdadeira vida porque você quer ser frutífero. Ainda que por um tempo ainda pisemos nesse chão e vivamos no meio das pessoas nesse mundo. Mas a gente vive bem desligado, a gente faz o que é necessário, mas eu sei que a minha vida não é isso aqui. Sim, eu cumpro minhas tarefas, mas eu sei que um dia eu parto e logo, logo começa a vida de verdade. E na verdade ela já começou aqui dentro, porque quando eu conheço a verdadeira vida e ela passa a viver aqui, mesmo no meio da morte, eu já tenho vida, até o dia em que a morte acabe e eu tenha eternamente a vida com Ele. Aí eu vou levar isso muito a sério.
Meus momentos de oração serão uma conversa com o único que é a vida. O meu tempo de aprendizado na palavra são valores que de verdade fazem diferença para mim. Aliás, vão fazer diferença quando eu escolher a pessoa que vai viver a vida, essa vida comigo. Isso aqui vai ser base para educar os meus filhos. Isso vai orientar toda a minha ética no meu trabalho, na minha existência, na minha educação, na relação com os meus pais, na relação com as pessoas. Isso vai fazer parte da minha ética como ser humano, porque isso aqui é a vida. E eu serei no próximo congresso uma pessoa desnecessária para te explicar como levar Deus a sério. Você vai dizer, não precisa, é disso que depende a minha vida. Isso para mim é sério. Ou talvez a gente escolha um outro tema, porque de verdade você morreu para essa vida que não é vida e nasceu de novo para uma vida que é a vida. Eu espero que Deus abençoe cada um, que esse encontro da Jumap seja muito abençoado e que quando passar essa pandemia, os outros encontros e quem sabe a gente possa se ver presencialmente de novo quando tudo isso passar, vai ser uma alegria. E quando nos encontrarmos você possa dizer, olha, foi legal aquilo que você falou e eu tenho levado muito a sério a minha vida com Deus, porque ela é a única vida que eu tenho, a outra eu descobri que não era. Minha oração e meu desejo é que Deus te abençoe e que você desperte para a verdadeira vida e leve isso muito a sério, porque é a única vida que você tem. Fiquem na paz, orem, consagrem-se a Deus, mergulhem na sua palavra e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e um grande abraço.